Olá, tudo bem? E aí, gente, como que estão? Espero que muito bem, né? Véspera de feriado, oh, glória a Deus, né? Que delícia! Como é bom, né? Eu, apesar de não trabalhar fora, vibro com todos os feriados, sexta-feira, que sempre foi o meu dia preferido, sexta-feira. E sempre tô comemorando, porque eu acho que assim, ai, dá aquela sensação boa, né? Que a gente vai poder descansar no outro dia, poder relaxar, né? Eu, estando em casa, tô trabalhando todo dia, né? Mas o maridão dá pra descansar, fica mais tranquilo, né? A vida fica mais sossegada com a graça de Deus. Vamos lá, né? Hoje, dia... Olhando pra conferir, né? Porque a pessoa, pra falar a data errada, é muito boa. Dia 6 de setembro de 2023. Eu acho que é só aqui em casa, né? Que o negócio tá voando, porque, gente do céu, tamo aí. Já, eu não sei onde que eu vi um negócio de Natal outro dia que eu falei, misericórdia, né? Já, eu acho que outubro ali o pessoal já começa a enfeitar e, meu Deus, tá passando muito rápido. Mas, glória a Deus, né? Por isso que a gente não pode deixar algumas oportunidades passarem, a gente não pode deixar de realmente estar examinando a nossa vida, de estar olhando para dentro de nós. E hoje o texto que eu vou trazer pra gente conversar um pouquinho tá lá em Isaías 30, Isaías capítulo 30. Recomendo, leia o capítulo todo, tá? Porque ele vem trazer um contexto, né? E é onde você consegue entender melhor. Aqui pra mim ficaria muito longo para eu poder ler, mas eu tenho um versículo aqui que ele gritou assim comigo, sabe? Ele gritou. Na verdade, o Senhor falou comigo nesse texto aqui no sábado. E porque eu tava, sabe, angustiada e buscando uma resposta em Deus. E aí, nossa, né, fui buscar aqui na palavra algo que me trouxesse realmente esse acalento, né? E usei daquela estratégia, falou, eu não sou muito fã dessa estratégia de pegar e abrir a Bíblia, tipo, né, de sortear o que eu vou ler, mas porque normalmente eu já tenho algo, né, e eu busco, quando eu não sei onde está o versículo que está, eu procuro no Google, tipo assim, na Bíblia, onde fala sobre o perdão. Aí eu vejo alguns versículos, vou lá, olho na Bíblia, eu leio o capítulo inteiro para poder entender, né, e me inteirar daquilo. Mas no sábado eu tava aqui, minha Bíblia tava aqui, eu falei assim, ai Jesus, eu falei assim, nossa, eu preciso tanto, sabe, de uma resposta e tal. E aí eu senti de vontade de abrir. Então aí peguei e abri, né, nesse capítulo aqui de Isaías, Isaías 30. Mas o versículo específico que eu vou falar agora, que nós vamos ler, é o versículo 15, né? E ele diz assim: diz o soberano, o Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Agora eu vou ler de uma outra forma, tá? No arrependimento e no descanso está a nossa salvação. Quando nós nos arrependemos, primeiramente nós nos arrependemos e depois nós descansamos em Deus, nós somos salvos. Nós temos a certeza da salvação. E eu não digo só salvação de alma, eu digo salvação daquela situação em si, às vezes, que a gente está passando. De coisas na nossa vida que às vezes a gente tem vivido em consequência de coisas que nós fizemos, né? E por isso que é muito importante essa questão do arrependimento. E o arrependimento, ele vem remeter para nós deixar para trás aquilo que nós fizemos, né? Deixar o que é velho, deixar aquilo de ruim que foi feito, aquilo de estragado que foi feito. Eu vou dar um exemplo, né? Nesse caso do arrependimento. Por exemplo, quando eu decidi realmente pisar firme, realmente na palavra, buscar em Deus, falar, quero crescer, quero entender, quero buscar, né? Isso todos os dias a gente faz, né? Buscar crescimento e nunca a gente vai atingir, né? A meta máxima, mas a gente busca todos os dias, né? Como a palavra diz, de glória em glória, né? Até ser dia perfeito. Mas quando eu decidi isso,
por meados ali de 2015, mais ou menos, vou colocar nessa data, que foi quando eu pisei com os 2 pés no acelerador, né? Começou, na verdade, 2017 foi quando eu pisei com os 2 pés. 2015 começou o meu processo interno, né? Mas, enfim, eu pensei, tá, mas e agora todas as coisas que eu já fiz referente às falhas na educação dos meus filhos, né? No exemplo que eu não dava para os meus filhos, porque eu bebia na frente deles, a gente falava muito palavrão, tipo, mentia, né? As mentirinhas bobas que às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba, né, banalizando aquilo, que nem assim, tocava o interfone em casa, tipo, ai, fala que eu não tô, ou que nem assim, o Pedro ficava sozinho nessa época em casa, a gente orientava ele, se tocasse o interfone era pra ele dizer que a gente tava tomando banho. Minha mãe não pode porque ela tá tomando banho, pra ele nunca dizer que ele tava sozinho. Então são coisas assim, claro, tô trazendo exemplos bem bobos, assim, bem simples, mas porque é o nosso dia a dia, são coisas que acontecem, coisas que aconteceram comigo, né? E quando eu decidi seguir Jesus, né, e conhecer mais de Jesus, buscar mais a Deus realmente assim na intimidade, no relacionamento, é uma coisa meio que natural a gente querer fazer essas mudanças na nossa vida. E aí a gente olha e fala, mas meu Deus, e agora? Como que vai ser, né? E quando eu tive esse processo, eu falei assim, nossa, mas eu já fiz tanta coisa que os meus filhos estão replicando hoje como exemplo. E hoje eu me arrependo do que eu fiz. Mas e agora que eu já plantei uma semente errada, né? O negócio já tá crescendo ali, né? Tipo, automático. Meus filhos também já estavam, né, dentro daquilo. E eu lembro que nesse período eu pedi muito pra Deus, eu me arrependi. Falei pra ele, falei, Senhor, eu quero ser mudada, eu quero ser transformada, eu quero ser verdadeira, eu quero ser uma boa mãe, sabe? Eu quero saber educar os meus filhos no teu caminho, não mostrando apenas o caminho, porque às vezes, né, eu mostrava o caminho para eles, né? Nós nunca deixamos de ter na minha casa oração, nós nunca deixamos de ter na minha casa, né, princípio, né? Esse tipo de coisa, que nem eu falo, o grosso, mas o refinado mesmo, o fino ali da palavra, isso tudo a gente passava por cima. E nesse período eu peguei e falei, meu Deus, e agora, né? Me arrependi do que eu fiz, mas a sementinha tá crescendo. E eu coloquei tudo isso perante Deus. E foi muito interessante, porque quando eu tive esse momento de arrependimento das coisas que eu tinha feito, aonde eu me submeti ao Espírito Santo e pedi para que ele trouxesse na minha mente, no meu coração, as coisas que eu precisava mudar. E ele foi trazendo essas coisas, sabe? Aquilo foi... eu fui não fazia mais parte de mim, né? Meu caráter já estava diferente, o meu estilo de vida já queria uma vida diferente, eu já queria experimentar mais de Deus, eu queria estar mais obediente à palavra, obediente a Ele. E aí nesse momento eu coloquei tudo isso diante de Deus, esse arrependimento do meu coração, e falei, Deus, eu falei assim, pro Senhor não existe impossível para mudar a mente, os padrões dos meus filhos hoje, mesmo que eles tenham visto tanta coisa, né, que nós acabamos fazendo. Usávamos coisas pirateadas, que nem esse, TV a cabo, essas coisas, tal. A gente não tinha, desculpa, o conhecimento, na verdade, nós nunca buscamos o conhecimento de um princípio de honra, né, nessa questão de integridade, do quanto a gente podia estar violando. E os meninos também tinham acesso a isso. Desculpa, gente. Fui melhorar a tosse, que a garganta tá seca ainda, e acabei tomando água com gás, o negócio foi pro... E na época dos meninos era CD. E a gente ia com eles na feira e comprava um monte de CD pirata, de DVD. Desculpa, mas eu não vou parar de gravar, senão depois eu acabo me perdendo. E a gente comprava muito pra eles, né, esses DVDs piratas. E eles viram isso, e a gente não queria mais que eles tivessem esse tipo de atitude na vida deles, de comprar as coisas que não, né, porque querendo ou não, a marca estava sendo roubada, o filme estava sendo roubado, né, são coisas que não fazem parte do cristão,
né, de um verdadeiro cristão. Essas coisas são roupagens que não cabem em nós. E eu não queria mais vestir essas roupas. E nesse momento eu peguei e falei, não, eu tô arrependida das coisas que eu fiz. Só que eu na minha humanidade, na minha carne, no meu eu não conseguia chegar lá e arrancar isso de dentro do coração dos meus filhos. Então eu fui para quem? Né? Eu fui para Deus. E eu descansei no Senhor. Literalmente, eu descansei. Esse é um dos exemplos que eu tô dando, mas eu descansei. Eu falei, Deus, eu não posso fazer mais nada, eu não posso voltar no passado e mudar meu passado, mudar as coisas que eu fiz. Mas eu sei quem pode mudar todas as coisas, que pro Senhor não tem impossível. E eu sei que isso não vai crescer no coração dos meus filhos, porque o Senhor é bom, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor sabe do arrependimento que nós temos. E eu nem meditava nessa palavra, lendo ela que realmente eu me veio essa lembrança do começo da minha conversão, vou colocar assim, do começo da minha intensa busca pelo Senhor, aonde o meu coração era mais submetido, sabe? Era um coração mais quebrantado, era um coração onde eu me achegava mais, eu me arrependia mais das coisas, porque eu me examinava mais, eu pedia para o Espírito Santo me examinar mais, eu parava mais para olhar as atitudes que eu tinha durante o meu dia, é como se eu tivesse feito uma revisão da minha vida, porque assim, a gente só se arrepende daquilo que a gente entende que é errado, aquilo que a gente não sabe que é errado, a gente não tem por que se arrepender, porque para mim tá tudo bem. Né? Então sigo fazendo, vou cometendo os meus pequenos delitos e tá tudo bem, né? E não é assim. Nós temos que voltar, e eu falo isso porque o Senhor me chamou a atenção para isso, e eu creio que isso serve para todas nós, né? Para todo mundo. A gente tem que examinar as coisas que a gente tem feito, porque assim, às vezes a gente cai no piloto automático e tá vivendo por viver, seja na educação dos nossos filhos, né? Por que eu insisto tanto? Porque a minha estrutura familiar eu acho muito importante. A estrutura familiar em si, para Deus, ela é muito importante, de todo mundo. E é uma das coisas que eu vejo assim, que hoje o inimigo mais tem atacado são as famílias. São as nossas famílias, os nossos filhos, né? Então, por que eu falo isso? Porque a gente tem que sondar aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. O exemplo que nós estamos dando dentro da nossa casa, né? O que a gente tem feito que tem gerado no coração dos nossos filhos um desejo de conhecer Deus, um desejo de buscar Deus, né? O que nós temos feito para eles quererem andar debaixo de princípio, debaixo de verdade, e não de qualquer jeito que o mundo leva, em qualquer lugar do vento que é levado, né? Isso que sabe, me chamou assim, realmente. O que eu tenho analisado, do que eu tenho me arrependido hoje, né? Eu citei o exemplo lá de trás, mas hoje eu trouxe para minha mente, sabe, para minha vida, assim, falei, Deus, hoje eu tô arrependida, porque muitas vezes eu não tenho te buscado de todo o meu coração. Essa foi uma das orações que eu fiz e eu faço ainda, porque eu poderia buscá-lo mais. Ah, mas isso aí, Fábio, você vai passar dia e noite orando, nada a ver. Tipo, não é isso. É buscar realmente ser mais e mais parecida com Jesus, sabe? Na humildade, não julgando, na bondade, na doçura, no amor, na obediência, né? Amando a mim mesma e amando o meu próximo, né? Primeiramente amando a Deus, é claro, mas assim, sabe, eu me arrependo, eu tenho esse arrependimento, eu tenho arrependimento muitas vezes da murmuração, porque quando eu vejo, às vezes eu tô reclamando, eu tô murmurando, e assim, não é tipo, minha vida tá horrível, minha vida não sei o que, não é isso, é murmurando realmente das pessoas, sabe, que prestam serviço, ou às vezes das pessoas que fazem a gestão do nosso país. Não que assim, né, a gente gosta das coisas que a gente tem visto, a gente assina embaixo de forma alguma, mas tem coisas, sabe, que não tenho que me submeter a isso. E isso eu tô dando exemplos aqui, né, bem grosseiro da minha vida, porque é de quem eu posso falar. Mas, por exemplo, eu me arrependo, até mesmo em questões do casamento, que às vezes eu poderia cultivar mais o meu casamento, porque assim, o poder de uma casa, né, o poder de uma casa alicerçada, a palavra já diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói.
Então, assim, se a nossa casa, às vezes, ela tá tendo uma dificuldade, a gente tem que parar e examinar aquilo que nós já fizemos e se arrepender daquilo que nós já fizemos e pedir um novo para Deus e descansar. Que quem vai consertar aquilo que nós fizemos ou vai lá ajustar o coração do nosso marido, né, o coração dos nossos filhos, é Deus, né? Porque depois ele ainda fala aqui, né? A salvação para essa situação, ó, no arrependimento e no descanso, você encontra salvação. Você vai encontrar salvação quando você se arrepende e descansa que Deus vai fazer por você, né? Você dali para frente, eu me arrependi hoje. Do dia que eu me arrependi, eu mostrei para os meus filhos, eu me arrependo, pedi perdão para eles, primeiramente para Deus, depois pedi perdão para os meus filhos. Nós fomos lá, pegamos as coisas velhas, meus filhos não me viram mais cometer os mesmos delitos, né? Mas se, por exemplo, eu cometesse, eu pediria perdão de novo, mas eles viriam a atitude da pessoa que está tentando mudar, está tentando melhorar a cada dia, mas também não é assim, né? Sem nenhum domínio próprio. Ah, beleza, pedi perdão, me arrependi hoje, amanhã eu tô lá eu de novo, aí amanhã eu peço perdão, me arrependo, depois de amanhã eu tô lá eu de novo, aí não, entendeu? Aí não faz sentido, né? Então, nossa, já tá 16 minutos, hoje tô bem lenta hoje. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós podemos confiar que Deus vai fazer. E aí o mais lindo de tudo, que eu adoro essa palavra, quietude. Essa palavra é linda, quietude, né? Não, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, está a nossa salvação. Na quietude, ficar quietinha, na quietude. O que para mim, eu até anotei aqui, quietude, né? A quietude, ela é quando eu silencio a minha alma, eu falo, alma, quietinha, shh, o Senhor tá fazendo, quietinha, quieta a alma, aguenta, confia, né? E na confiança está o seu vigor. Aí está, né, o que é o vigor, aí está, vou resplandecer aquilo que o Senhor está fazendo. É quando eu fico quietinha, quando eu confio, o Senhor vai me trazer um novo, um ânimo, um frescor, um vigor, uma alegria, um contentamento. E muitas vezes nós desprezamos isso, né? Que ele coloca aqui, mas vocês não quiseram. Ele queria que nós, né? Ele quer que nós nos arrependamos, que a gente descanse e que a gente fique quieto e confie. Mas às vezes nós não queremos, nós queremos resolver pelas forças no nosso braço, pela nossa própria ação, pela nossa teimosia, porque muitas vezes nós não preferimos ser uma mulher sábia, nós preferimos ser uma mulher rixosa, e isso é profissionalmente, isso é dentro da nossa casa, isso é em todas as coisas da nossa vida. Então, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês é arrependa-se. Peça para o Espírito Santo fazer um filtro no teu coração, assim como eu tenho pedido para fazer no meu, sabe? Passar realmente ali um backup das coisas que tem boas para ficar e as coisas que tem ruim para a gente poder deletar. Vamos falar bem numa linguagem, né, tecnológica, que eu não sou nem um pouco, mas assim, para ficar bem prático pra gente, para que a gente possa descansar em Deus, aquietar a nossa alma em Deus e conseguir, né, confiar em Deus que Ele vai fazer infinitamente mais por nós e aí a gente desfrutar do vigor que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Esse é o meu pedido para esse dia, para as nossas vidas. E eu oro a Deus, eu vou orar agora pedindo, Senhor maravilhoso, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor é um Deus tão bom, Pai. O Senhor é um Deus tão justo. O Senhor é um Deus tão verdadeiro. É um Deus tão cheio de misericórdia, Pai. Que mesmo nós não querendo, ó Deus, mesmo muitas vezes nós fugindo, ó Pai, daquilo que é o melhor para nós. Porque somos teimosos, ó Pai. Porque muitas vezes somos orgulhosos, somos obstinados, ó Deus, mas não para o bem. Obstinados, ó Deus, para realmente, para o nosso ego, para a nossa vaidade. Ainda assim, o Senhor vem e diga, se arrependa, minha filha, se arrependa, descansa em mim, aquieta a sua alma e confia que eu vou fazer um vigor, vou trazer um vigor novo para a tua vida, vou trazer um novo começo. Deus, o Senhor é tão maravilhoso, Pai, nós só temos que agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Deus, obrigada pela Tua presença todos os dias. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada amanhecer.
Deus, pedimos que a sua mão sempre nos guie, ó Pai, que o Senhor nos leve sempre a lugar de conhecimento, de entendimento da tua palavra. Renova as nossas forças, Pai. Nos anima todos os dias. Nós queremos caminhar, Senhor, debaixo da tua destra, porque sabemos que só assim, Deus, nós não estaremos perdidos, nós não estaremos desesperados, porque nós sabemos o Deus quem cuida de nós. Ministra, Senhor, o coração de cada um aqui, Senhor, para que seja gerado o arrependimento, o constrangimento, ó Deus, daquilo que possa ter sido feito, ó Pai, que não alegra o teu coração, que possa haver mudança, ó Deus, em cada vida aqui. Pai, ministra, Senhor, a cada instante, guia-nos, ó Pai. Nós pedimos a sua bênção, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e qualquer coisa chama, tá? Tchau, tchau.